Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai seguir aqui na nossa exploração quase terminada, né? Quase perdendo totalmente a sanidade ao ler o Cultos Inomináveis, RPG baseado aí na obra do Lovecraft, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, né? Selecionando aí os pontos mais importantes da lore do sistema para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo, beleza? Quem tá chegando agora, não entre em pânico, ainda dá tempo de perder a sanidade junto com a gente. Tem a nossa playlist exclusiva aqui que concentra todos os nossos vídeos sobre o jogo. Então vai lá, assiste tudo com calma, depois a gente segue viagem juntos, beleza? Quem tá ligado no movimento e tá acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai fechar o praticamente último capítulo do livro, né? O capítulo 8, que é voltado para o narrador. Já exploramos outros pontos desse capítulo nos dois vídeos anteriores e hoje a gente vai fechar esse conteúdo começando a falar, olha, do sobrenatural. Claro, o sobrenatural é algo que está muito presente nesse universo do Lovecraft. Quer dizer, aqui tem uma pequena controvérsia, porque assim, o Lovecraft ele é o criador, né, do chamado horror cósmico, que justamente tem como uma das suas características não ser fantasmas, maldições, demônios, nada disso. São que na sua grande maioria, né, são criaturas de outros planetas, alienígenas, criaturas de outras dimensões, etc e tal. Então não tem muito esse lado do místico, vamos colocar assim, né? Mas qual é a pegada que o livro traz aqui pra gente? O que ele define como sobrenatural? No universo do Cultos Inomináveis, o sobrenatural vai envolver aí a magia, né, os feitiços que os personagens são capazes de realizar e também de sofrer os efeitos, né, já conversamos sobre isso aqui ao longo da série, objetos que são imbuídos de algum tipo de propriedade especial, de algum tipo de poder, né, alienígenas, claro, né, como eu acabei de falar aqui, é uma parte muito presente nos cenários de Lovecraft, só que aquele alienígena, que ele é tão alienígena que ele se torna incompreensível e por isso ele acaba nos causando mais medo, mais terror do que aquele alienígena comum que a gente está acostumado a ver na cultura pop, né? Vamos colocar dessa maneira. E também a questão dos portais, né? Portais para outras dimensões e tudo mais. Isso é o principal, isso é o básico, tá? E aqui, no restante desse capítulo, o livro vai trazer uma série de discussões, uma série de coisas interessantes para o narrador levar em consideração na hora de apresentar, na hora de utilizar esse sobrenatural na sua história ou na sua campanha. Então, são esses pontos que a gente vai começar a ver a partir de agora. Bom, o primeiro ponto que o livro vai trazer aqui pra gente é esse aqui, olha, é o tocado pelos mitos. O que significa esse tocado pelos mitos? Bom, segundo o livro apresenta aqui pra gente, tudo que é afetado de alguma forma pela verdade dos mitos, né? Pela degeneração, pela corrupção que vem associada, atrelada com esse conhecimento da verdade dos mitos ou dos poderes manifestos, né? A partir desse conhecimento, os feitiços, as habilidades das criaturas, etc. Isso pode deixar marcas, né? Em um determinado grupo de coisas. E aqui eu estou falando de animais, pessoas, objetos, até locais, né, que podem ser afetados de alguma maneira por essa verdade dos mitos e inconscientemente, né, desenvolver algum tipo de poder ou algum tipo de habilidade. Né? O que eu quero dizer com isso? Nem todo mundo que é afetado por essas magias, por essa degeneração, pela verdade dos mitos, vou convencionar esse termo aqui, tem consciência disso. Né? E o narrador pode se utilizar desse artifício para colocar pistas no jogo. Por exemplo, um exemplo que ele dá aqui no próprio livro. Se uma comunidade de moradores de rua, por exemplo, começa a manifestar algum tipo de comportamento estranho, algum tipo de habilidade esquisita, né, desenvolvendo aquelas mutações que vêm em decorrência da degeneração, que a gente conversou aqui em outros vídeos, isso pode ser um indicativo, isso pode ser uma pista, né, para os personagens de que alguma coisa próxima ali do local onde eles vivem é afetada pelos mitos. E isso está vazando, vamos colocar assim, para eles. Um local que eles entrem, que eles comecem a sofrer uma dificuldade de percepção do espaço-tempo, por exemplo, ou que as leis da física funcionem de uma maneira diferente, provavelmente esse lugar foi afetado de alguma maneira pela verdade dos mitos. Então, essa é a ideia que ele traz aqui. Na verdade, esse tocado pelos mitos é um artifício que o narrador tem para colocar ou situações interessantes ou pistas, né, para os jogadores encontrarem o mistério que eles têm que revelar, ou pistas do que eles estão enfrentando, que tipo de criatura eles estão enfrentando. Né? Enfim, é um artifício interessante que o livro apresenta aqui para o narrador usar como entender melhor. Em seguida, o livro vai falar aqui, olha, da Terra dos Sonhos e outras dimensões.
A gente já comentou aqui também um pouquinho sobre a Terra dos Sonhos, mas aqui, qual é a pegada? A gente não vai entrar aqui nas minúcias das regras de como entrar na Terra dos Sonhos, como sair, mais ou menos o que tem lá, porque isso a gente já discutiu em vídeos anteriores aqui da série. A pegada aqui é como o narrador pode utilizar isso, né? E ele sempre deixa aqui, o livro sempre deixa essa dica, essa inspiração dos seus próprios sonhos. Todo mundo já sonhou em maior ou menor grau, lembra mais ou menos de algum sonho esquisito, algum sonho bizarro, então leve isso em consideração na hora de apresentar a Terra dos Sonhos para os seus jogadores, para os personagens, né? É aquele negócio que você não entende muito bem, aquelas paisagens que mudam constantemente, aquela sensação de que você encontra uma pessoa que você sabe que é a pessoa X, mas ela não parece com a pessoa X. Todo aquele negócio que a gente entende mais ou menos pegando como base nossos próprios sonhos. Mas outra coisa interessante que o livro coloca aqui nessa seção é que nesse universo do Cultos Inomináveis existem inúmeras dimensões, ilimitadas possibilidades de você usar com os seus jogadores, com os seus personagens. Ou seja, não necessariamente toda vez que eles atravessarem um portal ou que eles acessarem uma outra dimensão, vai ser a Terra dos Sonhos. Você pode pegar a inspiração de outras histórias, de outros cenários, para criar as dimensões que você quiser. E isso pode ser interessante, aqui uma coisa que eu sempre fico pensando aqui, nas minhas loucuras, de você fazer um crossover, por exemplo, de você, os jogadores, os personagens entrarem num portal e você pegar ali uma, duas sessões e fazer uma história curta, jogar uma história curta num outro cenário, completamente. Vamos lá, eles acessam uma dimensão que é medieval, você joga ali uma, duas sessões do seu jogo medieval favorito, claro, tentando ter alguma pertinência temática ali, mas tem vários monstros em diferentes cenários que são inspirados nos mitos de Cthulhu. Então não é difícil você pegar qualquer outro jogo e tentar adaptar alguma coisa ali que sirva para a sua história, né? Isso eu quero dizer. Você pode aproveitar essa oportunidade de outras dimensões para, de repente, quebrar um pouco do ritmo do jogo ou jogar algum outro cenário que vocês gostem e tal por uma, duas sessões só para matar a saudade ali, alguma coisa, depois vocês voltam e continuam as explorações aqui no Cultos Inomináveis. Outro detalhe interessante que o livro coloca aqui, que é algo que acho que sempre tem que estar rodando na mente ali do narrador na hora de conduzir os jogos, é isso aqui, olha, é o ímã do estranho. O que significa isso? Você já parou para pensar? É bastante comum nos jogos de RPG, porque assim, a gente está jogando um jogo, né, claro, então as coisas têm que acontecer com aqueles personagens, né, para que a coisa, né, tenha emoção, tenha movimento. Mas aqui no Cultos Inomináveis, a quantidade de coisas estranhas, bizarras, loucuras que acontecem com os personagens e no entorno deles, isso não pode ser por acaso. Então o ímã do estranho busca justamente explicar esse tipo de situação. De que maneira? Funciona mais ou menos assim, o princípio é mais ou menos esse. A verdade dos mitos atrai verdade dos mitos. Ou seja, quanto mais os personagens se aventuram e vão descobrindo as novas camadas das verdades dos mitos, mais os mitos vão ser atraídos para eles. Ou seja, quanto mais coisas estranhas eles descobrirem, mais coisas estranhas vão acontecer ao redor deles. O princípio é mais ou menos esse. Ou seja, quanto mais você se afunda ali, né, naquele conhecimento proibido, mais bizarra vai ficar a sua vida e daqueles no seu entorno. Isso é importante para quem curte campanhas mais dramáticas e sempre lembrando também que o seu personagem, em tese, pelo menos em princípio, ele não é um cultista 100% do tempo, tá? Então talvez o que você vai descobrindo ali nas suas pesquisas sombrias ali depois da meia-noite vai afetando a sua vida pública, vamos colocar assim, né? Seus amigos, sua família, e isso é particularmente importante para quem gosta de jogos com mais carga dramática. Avançando aqui, a gente vai ter uma sessão falando, olha, das criaturas. O que é isso? Nesse tópico, né, nessa sessão, o livro vai discutir como você, narrador, deve usar essas criaturas, né? Como você vai apresentar elas no jogo, como é que você vai interpretar essas criaturas ou criar as cenas nas quais elas aparecem. Tem uma série de dicas aqui, uma série de discussões e tudo mais. Só que assim, tentando resumir um pouquinho a coisa, você narrador, sempre tem que tentar focar no bizarro, no aspecto estranho, incomum dessas criaturas, né? E assim, incomum nos mais amplos sentidos. Seja na forma, seja na maneira de falar, seja de falar nem sempre, né? De se comunicar ou de tentar se comunicar, né? A percepção que essas criaturas têm de espaço, tempo, né? Eu sei que é meio esquisito, mas se você consegue fazer isso, o objetivo é justamente você passar essa sensação de esquisito, de estranho, de incompreensível para os seus jogadores. Né? Quais são as motivações dessas criaturas? Elas com certeza são bem diferentes das nossas, né, enquanto humanos, e como o livro falou aqui inúmeras vezes, são incompreensíveis para a maioria de nós. Então, traduzir isso numa cena em que os jogadores vão interagir com alguma criatura nesse nível é realmente um desafio. E essa sessão aqui ela se propõe a tentar te abrir a mente para algumas coisas e você conseguir desempenhar isso da melhor maneira possível.
Seguindo adiante, e ainda falando um pouco dessa questão de criaturas, o livro vai trazer aqui uma seção, olha, falando sobre criação de criaturas. Se você acha que tudo que o livro apresenta ainda não é suficiente para torturar os seus jogadores, os seus personagens, você tem a opção de introduzir outras criaturas, sejam elas outras criaturas que aparecem nos mitos, mas que não estão contempladas aqui nesse livro, sejam outras que da sua imaginação delirante. Então, o livro ele vai te apresentar aqui algumas regrinhas, alguns princípios para você criar isso. E uma das primeiras coisas que ele vai discutir aqui é justamente a origem dessas criaturas, né? E ele sugere aqui alguns tipos de origem que eu vou ler só um trechinho aqui para vocês entenderem mais ou menos qual é a pegada. Olha. Então, existem criaturas que são nativas da Terra, muito anteriores ao nascimento dos seres humanos, né? Tem criaturas que vieram de outros planetas, né? Que são variadas nos mitos de Cthulhu. Existem criaturas que foram fabricadas, ou seja, fabricadas por magia ou por tecnologia que o ser humano é incapaz de compreender, né? E você tem criaturas que vêm de outras dimensões, a gente acabou de falar ainda agora ali que tem inúmeras dimensões que você pode explorar nos seus jogos. Você pode inclusive importar criaturas de outros cenários, né, partindo desse princípio aqui das dimensões. Você tem criaturas que são, na verdade, semente de deuses, que podem muito bem ser o produto de uniões blasfemas com os seres humanos, ou seja, uma mistura ali entre um ser humano e uma criatura que tem o propósito de gerar essas sementes de deuses, né? E por fim, você tem criaturas de origem humana. Aqui são aquilo que a gente já comentou também aqui ao longo da série, a degeneração dos humanos, né? Eles acabam virando um outro tipo de criatura dependendo do nível de contato com a verdade dos mitos ou com que tipo de criatura, né? Eles vão se degenerando até eles se tornarem algo que não é exatamente humano, mas também não é exatamente aquela criatura dos mitos, né? Então tem essas possíveis origens ali para você escolher caso você decida introduzir uma criatura nova nos seus jogos, tá? Mas só tem um detalhe que eu acho importante também de mencionar aqui, que quando você vai introduzir uma criatura completamente diferente, você deve ter atenção para esse detalhe aqui. Eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Além da origem da criatura, é necessário determinar o papel que ela desempenha nos mitos. E, acima de tudo, o que pode contribuir para a história que aquelas que já existem não contribuem. Ou seja, o que essa criatura que você está inventando aí vai acrescentar para os mitos de Cthulhu? Qual vai ser o papel dela no grande esquema das coisas, né? Porque tem tanta criatura, tem tanto bicho esquisito, por que você vai criar um completamente novo? Não que você não possa, faça isso, mas tenha isso em mente. Onde é que essa criatura vai se encaixar no grande esquema das coisas? E claro, não criar a criatura só pensando no monstro pelo monstro, né? Muitas das criaturas dos mitos de Cthulhu, elas têm uma ecologia bem desenvolvida, algumas têm inteligência, têm sociedade, têm uma linguagem própria, algumas cultuam, né, grandes antigos, né, deuses exteriores. Então, pense em tudo isso na hora de você criar o seu próprio pesadelo para atormentar os jogadores de cultos inomináveis. E para quem seguiu no firme propósito de introduzir criaturas novas aqui no jogo, tem a seção aqui, claro, né, colocando valores no horror, que vai te ajudar justamente nisso, né, nos pontinhos. Mas aqui tem algumas coisas básicas que é interessante a gente comentar. O Cultos Inomináveis e as histórias de Lovecraft, de uma maneira geral, eles não são jogos ou não são histórias de você matar monstro, né, de você caçar monstro. Pelo contrário, na maioria das vezes você tenta evitar o combate para você não morrer ou ficar louco. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai criar aqui a sua criatura, você não precisa criar uma criatura que seja balanceada. É isso mesmo. Dê asas à sua imaginação e não se prenda a pequenas regrinhas. Claro, ela tem que ter uma coerência interna ali, a criatura, né, lógico, mas ela não precisa ser balanceada em relação aos jogadores. Até porque esse é o espírito presente nas histórias de Lovecraft. A ameaça é completamente desbalanceada, tanto que você não consegue vencer uma boa parte das criaturas, você não tem nenhuma chance de vencer um grande antigo, um deus exterior. Então, liberte-se disso. Você não precisa criar uma criatura que seja balanceada, tá? E aqui, o livro ele vai trazer um exemplo de criação, né, que ele pega os cães de Tíndalo, e ele vai descrever aqui todo o processo, todo o raciocínio que você pode fazer até chegar na sua ficha, né, da criatura, vamos dizer assim, ainda que ela não precise ser balanceada. Como eu disse, tem que ter uma lógica, mas não precisa ser balanceada em relação ao poder dos jogadores. Seguindo adiante, já encaminhando para o final aqui, eu vou só pular uma sessão aqui, depois eu volto, mas assim como tem todo esse raciocínio para você criar novas criaturas, existe também a possibilidade de você criar novos deuses, né, e grandes antigos, seguindo essa mesma base. Você não precisa, aí que você não precisa mesmo ter balanceamento nenhum, né, você só precisa, né, tentar tornar esse deus ou esse grande antigo algo único e diferente do que já existe. Porque se já existe algum, você pega emprestado logo o que o Lovecraft criou, que já é pesadelo o suficiente. Mas se você quiser, tem aqui orientações gerais, tem também um raciocínio para você criar algum desses grandes antigos ou deuses exteriores. Só lembrando que aqui você vai ficar nisso, tá? Porque eles não têm ficha. E não tem ficha porque eles não precisam de ficha, né? Enfim, já falamos sobre isso, então só reforçando essa ideia. Nunca enfrente um grande antigo ou um deus exterior.
E só pra gente encerrar aqui uma sessão pequenina, mas que eu achei bem interessante, que são assim, regras de conversão aqui, tá? Pra você mover criaturas de, por exemplo, chamado de Cthulhu para o cultos nomináveis. Então ele tem uma tabelinha aqui de conversão que, na minha opinião, é uma coisa bem interessante, bem legal, porque amplia a quantidade de material que você tem à disposição, né? Então se você já curte o chamado de Cthulhu, quer utilizar alguma criatura que tem lá, algum desafio, você tem regras de conversão disso para o cultos nomináveis. É bacana e legal essa interligação que existe entre os jogos, né, baseados no Lovecraft, porque, claro, quem é aficionado quer sempre a maior quantidade de material possível, e aqui você tem a chance de reaproveitar ou de atualizar, né, o seu material para o sistema que você estiver jogando no momento. E com isso, a gente encerra o capítulo do narrador, o último capítulo, vamos colocar assim, né? Então vou ficando por aqui. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários, que são sempre muito importantes pra gente continuar trocando ideia. Ainda teremos mais um vídeo de cultos inomináveis, justamente comentando de fato o último capítulo, né? O capítulo 9, que vai falar um pouquinho de duas aventuras introdutórias. Então a gente vai comentar um pouquinho dessas aventuras e fazer nossas considerações finais para fechar as informações aqui do livro, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima resenha.